espaço aí. Explica para a gente os números, se você quiser compartilhar a tela para explicar melhor como que está. Beleza. Deixa eu... Maurício e Gabriel, a qualquer momento que tenha algum tipo de dúvida ou queira falar um pouco mais sobre o item que está sendo apresentado, está sendo discutido, por favor, só levantar a mão ou pedir aí para o apresentador dar um tempo, tá bom? Beleza. Bom, vamos lá. Não sei se assim fica melhor ou se eu colocar no modo apresentação. Se você deixar daquele jeito lá, Josi, e aumentar, né, e dar um zoom somente no quadro, eu acho que fica mais fácil. É verdade. Isso. Tá. Perfeito. Bom, vamos lá. Acho que primeiro os números, né? 2020, 21 e 20. A gente tem quanto tempo, Agnaldo? Desde 2020, né? Segundo Não, semestre. Não, de reunião, 2 horas. São até 2 horas. Tá, beleza. A gente sempre pede uma reserva de agenda de 2 horas, mas pode ir até 2 horas. Normalmente, a gente consegue fechar isso quando não existem muitas dúvidas, em torno de 1 hora e pouquinho. Tá, beleza. Só para saber. Bom, 2020, 21, 22, né? A gente estava com uma outra estratégia de faturamento. A gente trabalhava muito com cursos online, né? E parcerias. E 2023 a gente decidiu focar no lançamento do podcast, né? Que era a nossa principal, o projeto assim que a gente acredita que é hoje o coração do nosso ecossistema de comunicação, né? Então, como nós somos uma curadoria de informações e as pessoas consomem mais informações em vídeos, a gente apostou que esse modelo de podcast hoje é o mais atual e para poder reunir todas as coisas, as ações que a gente quer fazer em volta disso, né? Então, eu foquei bem no lançamento desse podcast, já era um projeto que eu tinha desde faz mais ou menos uns 2 anos que eu pensava, até fiz vários testes lá no Ciclo, né? Acho que o Agnaldo lembra. E aí, quando eu recebi esse investimento anjo, foi a primeira coisa que a gente fez, né? Focou em fazer e tá dando muito certo, né? Depois eu vou comentar com vocês. Fora isso, a gente tem um cliente empresa, né, que é a Gran7, que a gente presta consultoria ali de marketing, e tem a parceria com a Caçuia, também para lançar o Mestres do Manejo, a plataforma que eu também vou comentar um pouco mais para frente. Então, basicamente, esse valor aqui, ele é quase que exclusivamente da consultoria, né, com a Gran7. E tem alguma coisa que ainda cai organicamente dos cursos que eu tenho, né? Que eu deixei de trabalhar neles, mas eu deixei aberto para venda, então de vez em quando cai lá uma venda ou outra. E a gente está remodelando a plataforma Premium, já está tudo prontinha, para hospedar cursos de parceiros. Tanto a Caçuia vai lá para dentro da plataforma, como um curso, quanto outros que a gente está fazendo parceria, inclusive o podcast, ele é muito bom para isso, né? Para você primeiro ver quais os assuntos, os conteúdos que estão chamando mais atenção, e a partir daí você ir para uma parceria, quanto para testar a própria pessoa ali, né? Para você conversar e ver, enfim, se rola, né? A didática da pessoa e tudo mais. Então, a gente já está com alguns contatos nesse sentido, que aceitaram fazer isso com a gente. E esse ano, então, basicamente, é só mais o faturamento pela Gran7 mesmo, né? Então, por isso a gente combinou um valor variável, baseado em algumas entregas que eu tinha para fazer para eles, e aí, como eu entreguei, aparecem esses 2 valores variáveis aqui, né? Colaboradores... Josi, só um pouquinho, volta lá no faturamento de novo, por favor. Então, esse valor aqui que você tem de 6, entre 5,5 e 7 mil, é basicamente consultoria. Isso.
nós não estamos atuando ainda na comercialização de banner ou espaços pagos dentro do portal? Ou você não está conseguindo fazer a comercialização? Eu não estou conseguindo. O portal está um pouco parado. Eu não estou conseguindo. Claro, estou tentando ainda, né? Mas eu foquei mais em comercializar justamente o espaço do podcast. Tá. E aí, mas você comercializa, são links patrocinados ou algum tipo de patrocinador para aquela entrevista, para quem está dentro do podcast? Sim, tem. Depois eu posso compartilhar com vocês os planos, né? Mas os planos vão desde aparecer a logo na televisão lá do podcast, até chamar a pessoa para uma entrevista única ou para ser uma entrevista a cada 3 meses. Tem todo o plano. Eu ainda não consegui fechar nenhum patrocínio do podcast. Eu estou em prospecção com várias empresas, mas ainda está em vias de fechar, né? Mas tem essas. Depois eu posso até abrir aqui o Media Kit e a proposta para vocês. Eu acho que seria interessante depois fazer isso, tá bom? Obrigado. Oi. Só porque eu sou novo aqui. 2020, 21 e 22, o que representa esse faturamento? Era referente ao quê? O que você comercializava? Eram os cursos? Eu tinha um curso chamado Manejo Descomplicado. Era um curso que eu fiz como expert, né? E aí, assim, era toda a estratégia de lançamento, né? E tudo mais. Eu tinha um parceiro na época que cuidava só a parte de gestão de tráfego. E o 2021 é praticamente o reflexo dele. E a partir de 2021 eu peguei o do Caçuia também, Mestres do Manejo, né? Que veio uma porcentagem para mim. Então, é basicamente venda de curso online, dessas jornadas. Uhum. E eu fiz um pouco... Bom, aí eu recebia também pela Caçuia, né? Perfeito. Beleza, obrigado. Nada. Bom, colaboradores... Aguinaldo, acho que se você pegar os relatórios anteriores, o número de colaboradores está maior. Por quê? Eu estava considerando os part-time também. Só que aí depois eu entendi que colaborador direto a gente tem que colocar quem, assim, ou é sócio ou tá 100% lá todos os dias, né? Então eu tirei, resolvi não considerar os terceirizados, que eu tenho vários, assim, tem o pessoal do jurídico que é terceirizado, tem quem está fazendo o trabalho de SDR, né, que é fazer aquela prospecção de empresas para conversar. Então, é muito picado, assim, tinha o Ivan, que estava fazendo a parte de curadoria do portal, eu resolvi, não, vou tirar todos esses que estão part-time e deixar só os diretos, por isso que deixei dois, e aí a partir da entrada da Isabela, né, ficou 3. Mas é essa a interpretação mesmo, Josi. Né? Só quem é fixo com você, porque você sempre vai estar, ao invés de estar inflando o teu quadro de funcionários para trabalhos pontuais, às vezes é muito melhor você terceirizar uma atividade ou pegar um serviço específico. Sim, tá? Verdade. Então é isso. Então esse eu estou considerando eu, Rinaldo e Isabela. Aqui no... Legal. Este aqui são os clientes da plataforma, né? Que é essa que a gente está reestruturando, mais as 2 empresas clientes. Né? Então, por isso que aqui você vê, né? Como eu estava trabalhando com os cursos online, em 2020 veio Desculpa, Josi, isso são clientes ativos, né? Não são entradas de novos clientes. É isso? Isso, clientes ativos, exato. Como 2020 e 2021 eu estava trabalhando com venda de cursos online, você vê que esse número aqui vem tudo disso, dessas vendas, né? 2021 eu aumentei o ticket. Então, diminuiu um pouco o número de clientes, mas você vê que o faturamento continuou mais ou menos ali, né? Aí, em 2022, a gente desativou essa parte, né? De fazer cursos online para reestruturar, enfim. E
E aí acabou que o pessoal que estava lá pagando o pagamento recorrente, né? Porque disso aqui uma parte era recorrente, não era venda única, era pessoal que estava na plataforma que eu estava desenvolvendo, né? E aí eles foram ficando ali até sair, né? Ficar só as empresas mesmo, cliente. Aí agora, a partir do momento que a gente vai reestruturar e relançar a plataforma, isso aqui tem que aumentar aos poucos, né, ao longo dos meses. Mais uma pergunta, Josi. Uhum. Havia um projeto de se fazer um curso gravado. Lembra que era até filmado e tal. Isso daí foi para frente? Você tem algum curso que possa ser adquirido dentro da plataforma sem necessidade da Josi? Sim, já tem sim, que é as 7 profissões do agro, né? Ele já está todo gravado, já prontinho na plataforma. E aí agora em dezembro a gente já vai gravar o do Mestres do Manejo da Caçuia para ter mais opção, né? Então fica esses 2 até o mínimo para começar, né? Tá, mas esse que já está lá disponível na plataforma, ele pode ser comercializado. Pode. O que não está acontecendo é uma divulgação, é uma ação mercadológica em cima dele para que possa ser consumido. Exatamente. Porque, assim, tem 2 estratégias dentro da plataforma. A venda única, que a pessoa vai lá, compra, ainda vai continuar essa estratégia, porque depende do parceiro que eu vou fazer, certo? Então, a Caçuia é que eu não consigo colocar o conteúdo recorrente ali. A gente vai vender o único. Aí a pessoa entrando dentro da plataforma, a gente vai dar um upsell, né? Que tipo, compre o acesso exclusivo para tudo com mais uma porcentagem, né? Digamos assim. E aí, nisso, vai estar lá dentro os cursos que já estão disponíveis, né? Então, tinha que ter um mínimo ali. E aí, tem parceiros que eu já vou conseguir incluir eles nessa estratégia de consumo recorrente, que a pessoa paga X, né, X por mês, e aí tem acesso a todo o conteúdo que está ali na plataforma. Aí tem a comunidade do podcast, né? Que seria aquele acesso premium que tínhamos no início também. Exato. Que daria acesso a todos os conteúdos do portal. Exatamente. Ok. Então, aqui eu separei o que era a licença recorrente que eu falei para vocês, né? Uhum. E eu comecei alguma coisa lá em 2020. 2021 a gente deu uma movimentada ali, entraram pessoas, né, pagaram e tudo mais. E depois foram saindo porque eu não... Deixou de fazer atualizações e migrou um pouco de visão, né? Para onde queria caminhar a AgroInsight. Tá. Ali também 2022 foi muito Vale da Morte para mim, assim, sabe? Eu estava, sendo sincera, assim, bem um pouco desanimada, aí aconteceu a batalha das startups, aí, enfim, aí um monte de coisa, aí voltamos à ativa. O José, esse único, de quem que é essa única assinatura aí, essa licença? É um fã, digamos assim, da AgroInsight. É um que acompanha desde o começo, e aí ele sempre paga lá tudo. A gente já conversou por e-mail e tal, e ele faz como um incentivo. Entendi, mas ele é daí, de Luiz Eduardo? Não, ele é, acho que de Goiás, se não me engano. Eu não conheço ele pessoalmente, ele conheceu através das redes mesmo. E eu até conversei com ele, né? Porque ele tinha, na verdade, ele mandou um e-mail falando que queria cancelar, tal. Daí eu conversei com ele, e aí ele falou: não, eu vou incentivar vocês, tal, enfim. Aí tá aí. Porque esse cara ele se mantém há bastante tempo. Ele pode ser um grande difusor se a gente conseguir incentivar ele a trazer mais assinantes, né? Mais associados aí para você. Sim. Quer dizer, uma pessoa que te acompanha há bastante tempo, sabe aí de erros e acertos, porque se ele te acompanha há tanto tempo, bolar algum tipo de valorização para ele também. Sim, legal, pode ser.
Ô, Júlio, para quando está prevista o lançamento dessa plataforma reestruturada? Agora para novembro. Agora, então, esse mês. Isso. Legal. Porque eu já gravei o podcast falando, né, do lançamento e tudo mais. Aí a gente já vai colocar no ar. Passa com um pouco de antecedência, Josi, para o Gabriel as informações, que é para a gente começar a colocar no nosso network também o lançamento. Tá. Se possível, até um link para acessar, sei lá. Sim, pode deixar. E aí a ideia também, a gente gostaria de fazer clube do livro agronômico lá dentro, sabe? Então, vai ter várias coisas. Aí aqui, contratos. Valor de contrato, né? Esse é o valor que eu fechei com a Gran 7. Tá. E você não fechou 2023? Ainda não, mas eu estou em vias de. A gente já marcou agora, nesse mês, né? Porque esse de 22 deve ter finalizado, acho que era no meio do ano, não era? Que você fez o contrato com ele? Não, ele vai finalizar agora em dezembro. Eu fechei em dezembro do ano passado, e agora ele vai fechar dezembro agora. Entendi. Mas assim, eu fechei para fazer para o outro ano, né? Por isso que acabou caindo em 2022. Então tá sobrando faturamento para você. Mas o dinheiro caiu em 2022 ou... Não, aqui é só contrato. Aqui é o fechamento, tipo assim, é esse valor aqui. O que aparece aqui é o que aparece aqui. Tipo, eu vou receber, tem esse valor mensal que eu recebo. Então você tem 100 mil, então, ainda quase para receber. Não, tem menos. Esses valores mensais estão dentro desse contrato, é isso? Isso. Então, eu só tenho... Saber quanto é que corresponderia disso daí, né? Fora isso, eu tenho o que eu recebi do investimento da Bossa Nova, né? Que foram 100 mil. E é o que está ajudando também. Uhum. Ô, Josi, mas você ainda tem a receber aí da Gran 7, é isso? Tenho mais 2 meses só. 2 meses. Então, Mas assim, eu tenho a impressão, eu sou ruim em matemática, tá? Mas eu tenho a impressão que ainda faltam uns 100 mil aí, não é? Não, entrou 2 tranches de 40 e 40. Daí dá 90 mil. 2 tranches de 45, de 42, 47, tem 87 mil aí, 88. Teoricamente, só que aí tem que somar, tem que saber quanto que representaria aqui nesses outros meses. E tem mais uns 45, 50 mil aí que vieram picadinho nos meses. Mas não sei se 100% é só desse contrato, né? 100%. 100%? Tem uns picadinhos de venda de curso. Então tem uns 70 mil ainda para cair. Não. Se o contrato é de 195? Só que aqui ainda tem que tirar o... Como fala? O Simples Nacional, né? Não, calma, pessoal. Faturamento é uma coisa. Faturamento é quanto entra. Sim, se aqui... o contrato é de 195, tem que entrar 195, os impostos você desconta depois. Então, eu vou ter que reformular aqui, que quem estava fazendo o financeiro para mim descontava o imposto. Não. Em faturamento você não desconta o imposto. Não, é bruto. Faturamento é bruto. Mas, enfim, eu vou corrigir e mandar para vocês, porque ele realmente estava descontando. Mas aí, tudo que está aqui, né? Uhum. Bom. Aí, esse aqui já foi. Margem de contribuição, né? Que ele também me passou. E... Bom, você já me conhece. Provavelmente a margem de contribuição está afetada também por essa questão do faturamento. Pode ser. E o ideal seria a gente entender como ficou calculada essa margem de contribuição. Teria que ter alguma coisa aí de despesa versus receita e tudo mais, até para a gente saber o que foi que saiu de fato, o que não foi, para poder... Porque você ter a margem de contribuição, você tem que ter parâmetros, né? Para você visualizar isso daí. Eu vou passar certinho para vocês.
Deixa eu só fazer uma conta aqui. Porque, por exemplo, o que fez a margem de contribuição ser 83% negativa? Entendeu? No que você gastou dinheiro que fez com que, você tendo faturado ali algum dinheiro, isso se tornou tão negativo assim, entendeu? Uhum. Eu posso depois disponibilizar para vocês o negócio completo, assim, tudo que vai, custo, precisar, né? Tá. Legal. Aqui, bom, aí meus concorrentes, assim, o que eu estou montando, meio que não tem um concorrente direto, porque é um canal de comunicação, né, curadoria, então tá tudo sendo, nessa parte de educação, tá tudo sendo meio remodelado, né? Então tem o My Farm Agro, que é mais ou menos parecido, porque eles têm o podcast, eles têm lá a plataforma, né? Mas eles têm uma linguagem, assim, mais acadêmica ainda, só leva a academia ali, né, para os cursos e tudo mais. A gente está focando mais numa parte prática, numa parte de soft skills um pouco também, né? Fugindo do conteúdo técnico propriamente dito. Daí a gente tem o Agro Advance, que também é mais ou menos parecido, né? O Agro Mulher tem o portal, por exemplo, My Farm Agro não tem o portal, nem o Agro Advance tem um blog lá e tal. Então, assim, o que a gente tem que focar é realmente nessa questão regional, né? Por eu estar aqui no Matopiba, ainda dá para se destacar bastante fazendo mais ou menos esse ecossistema que é mais ou menos parecido com o que o My Farm Agro, a Advance está fazendo, né? Então, ainda eu estou em condições de conseguir um destaque começando pelo Matopiba, né? Fazendo mais ou menos o que eles fazem. De onde são esses outros 4, Josi? Eles são todos de São Paulo. Tá. Todos de São Paulo. Então, realmente, trabalhar o regionalismo fortaleceria bastante vocês. Exato. Então, por isso que lá do podcast a gente já lançou como um podcast do Matopiba, e os parceiros que a gente está fazendo agora é focado no Matopiba, né? Diferente de quando a gente começa, a gente quer, enfim, abranger tudo, né? Mas a gente vai aprendendo que tem que... Dentro da sua programação do podcast, você tem com antecedência quais são os participantes? Com que tipo de antecedência você tem isso? Mais ou menos mensal. Assim, eu tenho uma lista que eu fiz já, de todas as pessoas que eu pensei em chamar, né? Tá lá pronta. E aí a gente vai tentando contato a partir do mês, né? Porque às vezes a pessoa não pode agenda e tal. Então, assim, eu posso dizer que eu sei quem que eu vou chamar até acabar, né? Mas aí, para ter a certeza mesmo quem vai participar, é mensal. Porque essa também seria uma outra informação interessante, até para que a gente divulgasse, Gabriel. Né? Quem é que vai estar participando do podcast? Então, ter um canal a mais de divulgação disso daí. A gente está com assessoria de imprensa também, Josi. De repente, a gente consegue até penetrar nos veículos maiores. Legal. Uma pergunta, o podcast, ele é ao vivo ou ele só é gravado, Josi? É gravado. A gente pretende tentar, o ano que vem, fazer ao vivo. E coloca só YouTube, né? Não, tem YouTube e todas as plataformas de podcast, do Apple, Spotify, Google, Amazon. E já começou? Já tem gravado? A gente começou dia 29 de maio e tem um crescimento muito legal, assim, sabe? Para quem trabalha... Como é que está o número de visualizações, assim, médio, mais ou menos? A gente já chegou em 1 milhão de impressões, né? Já tá juntando todas as plataformas. Sim. Você não atingiu ainda a meta de monetização, não, né? Não, mas a gente está trabalhando uma campanha forte para conseguir os 1.000 inscritos ainda esse ano. Então, a gente já está com 601 no YouTube ali, né? E a partir de 1.000, a gente já consegue monetizar por lá.
Então, a gente está... É isso que eu estava falando, Josi. Se você conseguir passar essas informações para o Gabriel, a nossa assessoria de imprensa consegue uma abrangência bastante grande. Entendeu? Nós temos tido aí um retorno bastante interessante da assessoria. Legal. Temos de veículos de comunicação e tal, então acho que seria uma excelente oportunidade para que a gente pudesse, ainda esse ano, ultrapassar esse número que você tem de meta. Spotify também não está monetizando ainda. Não. E em termos de horas, a gente também está chegando perto, né? Porque tem um número mínimo de horas e os 1.000 inscritos, né? Então, em números de horas a gente vai passar, só falta mesmo esse número de mínimo de inscritos. O engajamento está muito legal também, assim, a gente fez um estudo, depois eu vou na verdade eu vou deixar para falar aqui no momento atual que a gente está, né? Uhum. Bom, em termos de oportunidade, a gente enxerga que ainda tem muito espaço para essa questão da transformação digital dos profissionais que atuam no agro, né? Apesar da concorrência estar um pouco mais acirrada, ainda tem muito espaço para quem está fazendo isso de forma profissional, que realmente encarou isso como a primeira, né, digamos assim, o primeiro produto e está indo para cima. E o interessante é que isso também é muito pessoal, né? A forma como você comunica, então isso dá muito espaço para você fazer do seu jeito, digamos assim, né? A comunicação. Então tem essa oportunidade. Aumento dos contatos com as empresas, né? Que buscam treinamentos em formato digital para equipes e clientes. Então a gente tem participado bastante de rodadas de inovação aberta, né? Eu participei, acho que foram 3 esse ano. E sempre com essa vertente, assim, que eles estão procurando edtechs, né, para empresas do agro e tal. Eu estou com contato com a Raizen, que veio procurar a gente para fazer um projeto lá nas redes sociais deles, no YouTube, e eles estão para gostaram tal, estão para dar uma resposta no final do ano, né, então, vamos ver. Aproveitar o crescimento de audiência e engajamento do podcast, né, para justamente agora que a gente tem isso bem estabelecido, dar com um trabalho legal que as pessoas já estão reconhecendo, né, a gente conseguir aproveitar esse engajamento. A onda da agricultura regenerativa, biológicos, crédito de carbono, eu acho que, principalmente nessa área onde as empresas as maiores estão procurando comprar outras, né, porque já enxergaram que isso é o futuro e tudo mais, e tem muita empresa surgindo nessa área, então, e não tem comunicação para elas, então a gente poderia aproveitar e é uma coisa que particularmente a gente gosta também, né, então... Josi, né, nesse ponto especificamente, uma startup nossa que se destaca bastante nesse assunto é a BVL, né? Sim, até eu tive uma conversa muito legal com eles hoje, eu acho que vai sair alguma coisa de lá. E o seu Luiz, ele é bastante respeitado no meio e é reconhecido como sendo um dos pais aí da agricultura regenerativa, né? Que legal. Então, eu conversei, a gente entrevistou, inclusive, o seu Luiz, gravou com ele semana passada. Entrevistou não, né? Porque podcast é conversa. E aí, daí, hoje eu conversei com o Rafael sobre a gente fazer essa parceria com o podcast, né? Porque eu justamente estava explicando para ele que o podcast ele ajuda muito na questão do marketing de conteúdo mesmo, né? Que as pessoas falam, marketing de conteúdo, acha que é postar card nas redes sociais, e não é, né? É justamente você testar o conteúdo a tal ponto que o argumento seja imbatível, né? Ignorável. E aí esse argumento ele chega nas pessoas de forma orgânica, né? Então, você faz isso com frequência, com rotina, aprofundando o assunto. Então, enfim, conversei com ele e pode ser que a gente saia... Peraí, a Siri está falando aqui. E eu gostaria muito que tivesse no podcast, no máximo 2 parceiros, sabe? Para que eu pudesse realmente trabalhar isso.
Então, enfim, vamos ver. Agência de marketing de conteúdo fazem sempre mais do mesmo, né? Como eu falei. Canais de TV com movimentação para o agro. Eu coloquei como uma oportunidade e uma ameaça, né? Porque semana passada eu fui num evento em Salvador, que eu fui convidada, da Band, né? E aí lá eles falaram que estavam lançando 2 programas novos do agro, né? Remodelando, apresentaram lá a apresentadora, era um fórum de defesa do agronegócio, e ao mesmo tempo eles aproveitaram para fazer essa propaganda, né? Então eu vejo assim que as televisões estão com essa movimentação, e de repente às vezes eram parcerias interessantes para fazer, aproveitando que elas está com baixa audiência e tudo mais. E a televisão, que ela consegue enxergar essa migração para as redes sociais, principalmente para o YouTube, porque existem algumas características que precisam ser levadas em conta quando você coloca no YouTube, né? Então, eu vejo que a Band consegue fazer muito bem isso, né? Principalmente os programas, MasterChef, por exemplo, é um deles, que eles conseguem migrar bastante, sei lá. Como a gente tem que sonhar alto, né? A gente fica no radar aí. Empresas de inovação aberta. Ameaças: mercado de marketing digital se profissionalizando, né? Empresas procurando gerar as próprias plataformas de ensino e comunicação, o que eu acho que acaba perdendo um pouco. Porque, assim, quando a audiência ela não quer saber da empresa direto lá, ninguém vai lá no canal, sei lá, é difícil de você colar o conteúdo quando você sabe que existe uma empresa 100% por trás daquilo, né? Então, acho que é melhor quando é uma coisa mais independente. Uhum. Mas tem essa ameaça, né? Aí, o momento atual. A gente fez um levantamento de aproximadamente 35 podcasts que saíram, né? Porque teve essa explosão de podcast, e a gente mapeou 35 podcasts do agro. E aí, desde janeiro até aqui, a gente está acompanhando eles em crescimento e tudo mais. Então, quando foi lançado, a gente estava lá em 15ª posição de seguidores, né, e tudo mais. E aí, esse mês, a gente refez, né, a avaliação e vimos que a gente já avançou para o 8º lugar. Em número acho que é bom, né? Muito bom, parabéns. Em número de seguidores, né? Sendo que dos podcasts do Matopiba, a gente está em primeiro em engajamento, né? E segundo em seguidores. Quem é o primeiro? O primeiro está a Raiz da Solução. Eu não coloquei o Bendito Agro porque ele não está ativo, né? O pessoal dá uma parada, não sei qual o plano. Eles têm um pouquinho mais de seguidores que a gente está com 2.000 e pouco, eles estão com 3.000 e pouco. Só que eles não estão ativos, né? Esses, como são soluções verticalizadas, apesar de serem soluções verticalizadas em uma solução dentro do conjunto que você oferece, eles devem fazer parte também de lá dos benchmarks de vocês. Isso, eu coloquei ele lá. Uhum. Eu não vi lá o Bendito Agro. Aonde você fala? Aqui? Os benchmarks de vocês. Nos benchmarks. Tá. Tá bom. Eu não coloquei todos, não. Se quiser, eu posso colocar todos. Não, mas, por exemplo, esse que é o primeiro do Matopiba, vocês estão em segundo, é importante, é um cara que a gente tem que ir atrás e passar deles. Verdade, pode ser. Eu estava focando nesse aqui, que é o podcast, é o primeiro, digamos assim, agro que surgiu no Brasil, né? Uhum. Agro Resenha. Mas faz mais sentido mesmo eu colocar o da região, né? Sim. Agora não é tirar esses, é acrescentar aqueles lá, que é para que a gente possa também, as pessoas que a gente vai estar compartilhando os resultados da Agro Insight, possam participar também em saber alguma estratégia para que a gente possa ultrapassá-los. Massa, beleza. Tá, vou deixar aqui. Uhum. Bom, em fase de prospecção avançada, quando eu digo assim avançada, porque a empresa já sinalizou que quer fazer algum tipo de parceria.
e que está em vias da gente sentar e realmente fechar, né? O que vai fazer, o que não vai fazer. Então, tipo assim, o IBRA já sinalizou que quer fechar com a gente. A BVL eu conversei hoje, né? E também pela conversa, assim, ficou bem quase, né, para fechar. A Tratoagro também. A Granset, né? A gente vai sentar esse mês, mas pelo andamento da parceria, cumprir os combinados e tudo mais, então eu acredito que eles vão querer continuar, né? Uhum. E a Carol Farms também sinalizou que tem interesse, né? Então, esses são... Mas a esposa do Rafael é da Carol, né? Do BVL. Ah, é? Sim. Não sei, não sabia. E ela é uma executiva lá bem antiga e muito respeitada. Olha só. Vou falar com ele. Ô, José, esses todos seriam consultoria de marketing, né? Não, nesse caso, patrocínio do podcast mesmo. Patrocínio do podcast. Bacana. Esse é um dinheiro bastante saudável, porque ele é recorrente, né? Exato. Então... porque assim, quanto menos consultoria eu pegar, melhor, né? Eu pego mesmo para sobreviver, mas o ideal é concentrar no que a gente... no core do negócio, né? Bom, parceria com a Rádio Cidade está ativa, né? A gente hoje tem um quadro no Agrocidade, que é um programa da rádio ali, todo dia, às 8 horas, de segunda a sexta. E tá bem, assim, ela tá bem tranquila em relação a quando você conseguir fechar patrocinador, né? Porque eles também estão precisando de conteúdo. Então, para eles foi bom, porque precisa de conteúdo. E tá bem tranquilo em relação a quando eu fechar para poder contribuir financeiramente também, né? Legal. Eu tive um quadro com a Rádio Cidade por quase um ano. Sério? Não me falou. Aí em Luiz Eduardo. Mas vamos lá. Bom, a gente decidiu declinar do investimento do Epitixa. E aí, posso até... Explica para gente. Explica para a gente por quê. Porque é o seguinte, o Epitixa, ele foi o próprio Janguier Diniz, né? E quando eu estava participando da Batalha dos Investidores, que foi um segundo programa que eu participei, eles fizeram contato com o Bossa Nova e foi de lá que surgiu o investimento de 100 mil, né? Só que aí, depois, lá, durante mesmo a gravação, o Janguier falou assim, eu ofereço mais. Eu ofereço 100 mil, 200 mil, ele falou, em troca de 10%. Sendo que 100 mil é smart money e 100 em investimento mesmo, né, em dinheiro. E aí, na hora lá do calor do negócio, você fala, né, tá bom. Mas aí, depois, quando eles mandaram o contrato, ele já era, tipo assim, não é um investimento, é um empréstimo de dívida. Não que eu não vá ter o mesmo cuidado de ter retorno, mas assim, lá é claro que você tem que pagar, né? É uma dívida mesmo que você contrai. E aí, tudo bem, eu até que assinei, porque na época eu estava, né, pensando, nossa, não vou conseguir, eu vou assinar aqui para garantir. Mas depois 100% do time deles foi trocado, então não tem ninguém que eu fiz todo o processo de due diligence. Quando eu fui aprovada no processo, né, para poder receber a transferência, o time todo foi trocado. Então eu não tive nenhum contato com eles até o momento, assim. Aí eles me procuraram um mês passado para me conhecer, né? E aí querem fazer todo o processo de novo do diligência. Sendo que é um empréstimo, mas eles só transferem o dinheiro se você comprovar certinho, mandar o relatório para onde você vai colocar, nananana, né? Você não tem liberdade. Então, eu penso assim, por 10%, né? Eu acho assim, se eu não conseguir monetizar com dinheiro de cliente no momento que eu tô... Peraí, só uma pergunta. Ele te empresta o dinheiro, você dá 10% para ele, mas você tem que pagar esse dinheiro, é isso? Se for a prejuízo, digamos assim, eu tenho que pagar.
Então, você está dando para ele uma participação, na verdade. Pois é. Então, assim, depois, quando eu recebi o dinheiro do Bossa Nova, eu pude contratar uma assessoria jurídica, né? E depois que eu contratei uma assessoria jurídica, que eles falaram assim, ó, esse não é um contrato comum de se fazer com startup. Não, é ridículo isso, para ser sincero. Desculpa o termo, mas é um contrato ridículo isso. Pois é, daí, tipo assim, a gente assina no calor, né, da emoção e tal, mas aí eles já elaboraram para mim um distrato ali, né, levando em consideração que já faz praticamente 1 ano já disso, né, e o dinheiro não foi transferido nem nada, então acho que não vai ter problema eles não vão arranjar problema, né. Uhum. Mas eu achei bem, depois pensando assim, eu falei, nossa, muito... Leonino. Leonino. Bom, aí parceria com a Caçuia foi renovada, né? A gente já está em vias de marcar, a gente vai transformar num evento de lançamento e tudo mais, tá bem acertado, ajustado, né, com o Luiz Eduardo lá. Então, Você conseguiu melhorar o comissionamento? Sim, consegui melhorar. Agora tá mais interessante, né? E também a gente aprendeu muito com esses últimos 2 anos, né? Então, tanto eu quanto eles, na experiência que a gente teve, a gente já entendeu que a gente não pode contar com os consultores num determinado modelo. Então, a gente tem que fazer de um jeito com que seja um pouco mais independente. Porque, por exemplo, a Raiz da Solução, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Sim. E tem lá o Leandro. O foco dele é 100% naquilo lá. Então, ele está fazendo live toda semana, ele está, né, ali movimentando, ele faz a estratégia de lançamento. Então, a gente tentou essa estratégia nesses últimos 2 anos, mas não dá porque os consultores, eles têm outras atividades, né? O foco ali é a consultoria. Então, entendendo tudo isso daí, aprendendo, a gente estudando outros modelos, a gente vai implementar agora, a partir desse ano, né? Com muito mais assertividade, né? Falamos junto. Bom, aí lançamento da plataforma que eu falei para vocês, né? Agora em novembro. Eu perdi o Ivan, que era o editor do portal, né? Ele foi contratado por outra empresa, ele é da Embrapa e acho que estava esperando ser efetivado lá e foi, né? Uhum. E aí eu perdi. Ele fazia para mim toda a parte da newsletter semanal, bonitinho, né? E não é fácil você pegar, ele é doutor em agronomia, né? Por um preço super acessível. E ele já tinha todo jeito de fazer a newsletter e tal. Então, assim, eu estou treinando outra pessoa, mas ainda não chegou no nível, né? Que ele estava já comigo há uns 2 anos, 2 anos. E a Uli também, que também é multi-habilidade aí, que estava me ajudando bastante na parte operacional do podcast, que também foi puxada aí para outra agência. Mas, enfim. O Rinaldo, ele começou o ano comigo lá em cima, 100%, parecia que ele ia trabalhar comigo. Mas aí, depois que ele entrou para a Caçuia, ele agora é só host do podcast e... Enfim, foi bom, ele me ajudou a estruturar algumas coisas ali no início do ano, né? Ele está como consultor da Caçuia? Ele está como consultor. E isso é bom para mim, por um lado, também, né? Não deixa de ser bom. Porque, enfim, eu tenho parceria lá também, então fica tudo dentro de casa, né? Uhum. Literalmente. Literalmente. E aí passamos no processo seletivo da FCJ. O que é? Acho que vocês já conhecem, né, Aguinaldo? A FCJ é uma Corporate Venture Builder que a Ciclo foi parceira durante um tempo e depois nós éramos a FCJ no Matopiba. Olha só. Uhum. E só que o modelo de oferta da FCJ não foi bem recebido pelo Matopiba. Então, estava sendo muito difícil você identificar empresas
buscando algum tipo de solução para que a gente produzisse isso internamente, né? Então, CVB é um modelo que ainda não está maduro o suficiente para entrar no Matopiba. Aliás, o Matopiba não está maduro o suficiente, né, para receber isso. Uhum. Tem que ver quais foram as bases aí de negociação. Vocês foram... Eles prospectaram, a gente conversou, daí eu apresentei o pitch numa rodada, né? Uhum. E aí eu passei, e agora, hoje mesmo, eles vão me apresentar qual que é a proposta. Só que assim, desde o começo eu falei para eles assim, ó, o que eu preciso é operacional, né? Tipo, então, se eles pudessem contribuir com pessoas para me ajudar a fazer a máquina de vendas, por exemplo, né? Uhum. Aí tudo bem, para mim, né, eu poderia conversar, mas aí depois até o Pompeu comentou que eles eram muito mais de tentar fazer ligação de networking do que ajudar, Sim. assim, operacionalmente. Então eu vou ver, né, como é que é. Eles não são aceleradora, né? Eles não têm ali a estrutura. Eles não te dão estrutura. Não, Eles Coisas identificam quem está Eles trabalhando. ligam pontos. Então, Eles vão pegar pessoas que precisam com empresas que existem e vão ligar os pontos para te gerar algum tipo de benefício ali, alguma coisa assim do gênero. Acho muito difícil que eles consigam te fornecer alguma coisa assim, né, nesse sentido mais operacional. Então Mas, acho que... escuta. Uhum. Tá, eu vou ver então, mas é realmente, porque assim, fora isso, já tenho vocês, né? Já tem o pessoal do Bossa, então o Bossa está sendo bem legal, sabe? Eles têm um ecossistema lá que é bem ativo, então o tempo todo fazendo conteúdo, promovendo evento, encontro, então assim, eu estou gostando bastante ali da interação, Uhum. então acho que não faz sentido mesmo se for só isso. Bacana, bacana. Gabriel, Maurício. Não, tá entendido. Quando eu olhei aqui inicialmente, a minha pergunta era o porquê do declínio tão grande de assinaturas e de uma série de coisas, mas já foi explicado que é por conta dessa transição. Está pivotando de portal, né, de assinaturas e tal, para a questão do podcast. Né? Ela vai continuar com o portal ainda. É que ela depositou bastante tempo e energia no desenvolvimento do podcast. Não, sim, mas vai ser em um modelo diferente do que era, né, Josi? Pelo Sim. que eu entendi. Sim. Isso. Vai ser no mesmo modelo. Desculpa, Gabriel, você tem alguma questão? Não. Depois eu queria recapitular com ela alguns pontos que a gente falou. Por exemplo, o faturamento ele ser relacionado a tudo que entrou, é bruto. E também falar sobre o lançamento da plataforma, da Josi me trazer as informações, data. Eu acho que tem que colocar também ali um quadrinho de despesas, o Gabriel. Na margem de contribuição precisaria rever para a gente entender despesa e receita. Tá. E aí também é interessante a gente ver que uma empresa do tamanho da AgroInsight, ela sofre muito quando sai gente, né? Então, putz, isso daí pesou muito até para a estratégia de vocês esse ano, né? Não, demais. A gente começou com todo o gás, assim, aí saíram... Enfim, ficou só eu de novo. Mas é isso aí. Eu fiquei de passar o modelo para vocês, né? Peraí, do Media Kit. Deixa eu ver aqui. Ô, Josi, tem algo que também a Ciclo possa te ajudar, que você tenha pensado, ou que pelo menos pense essas noites? O final da nossa reunião é sempre como que a gente pode contribuir aí para aumentar o sucesso da startup. Sim. Deixa eu ver aqui, tá abrindo.
O computador tá vendo. Você quer enviar para mim por WhatsApp? Eu compartilho através da minha... Melhor. Um pouco resolve falar aqui. Pronto, enviei. Estou abrindo aqui. Vou compartilhar a tela aqui. Pode explicar, Josi. Tá, eu dividi a proposta comercial em 3 tipos de planos, né? Um plano mais light, né? Aí você pode dar uma subidinha, por favor? Então, é isso aí, 3 de 2.800, né? O mínimo é você fechar o trimestre, né? E aí tem direito a logo da TV no podcast, né? Aparecendo a cada 15 minutos, menção semanal como patrocinador nas redes sociais. Essa cota mais light são 9 cotas também, para não ficar aquela salada, né? Meia porteira, 6 cotas, então um pouquinho mais o preço, só que aí tem direito a spot de 30 segundos, né? Em 2 episódios dentro de 3 meses. E QR Code na tela em todos os episódios. E o escancarado, que são 3 cotas maiores, né? Que aí tem direito a uma participação como entrevistado no trimestre, né? E além de cortes para as redes sociais, então a pessoa ganha o conteúdo ali que normalmente ela paga para alguém fazer, ela já tem conteúdo para a rede social dela ali também. E menção como patrocinador de segunda a sexta na Rádio Cidade, né? No programa Rádio Cidade. Aí, contratando o período anual, tem um desconto, né? E eu coloquei aí também uma possibilidade da pessoa colocar a logo, né, na garrafa d'água que aparece ali, por 1.200 o episódio. A participação como entrevistado está em torno de 10 mil, né? E eu andei conversando com algumas empresas, inclusive com a BVL, a possibilidade do name rights, né? Então, você pagar a cota, todas as cotas, digamos assim, é um valor um pouco acima, porque você vai ser o único. E aí tem todas as vantagens aí, né, para esse name rights. Aí todo mês tem uma participação todo mês, a gente vai lá, faz um plano, né, de marketing, pensando em todo o conteúdo ao longo do ano e tudo mais, né? Bacana. Mas eu gostei, Josi, não sei o que os dois aí estão achando, mas eu achei bacana a proposta. Uhum. Porque o que eu pensei? Eu não posso dar muita opinião, porque eu não sei questão de valores desses tipos de patrocínio, de planos, assim, podcast. Eu realmente não tenho nenhum tipo de noção, tá? Uhum. Mas eu achei, de certa forma, são quantos episódios por mês? São quantos podcasts por mês? Ele é semanal, tem 4 É um por semana, tá? por semana. Só que conteúdo
vamos dizer assim, as pílulas são diárias, né? Todos os dias tem pílulas nas redes sociais. Tá. 2 vezes por dia. Você não acha que, só uma pergunta assim, sincera, sem conhecimento, mas cabeça de fazer conta rápida aqui. Você não acha que o custo, bobeira, tá? Mas você não acha que o custo da água está muito alto porque, por exemplo, se você for colocar um custo de água por episódio, sai mais caro do que fazer o plano trimestral. De repente, ali pode ser um chamariz para a pessoa entrar de certa forma no episódio e se interessar por vir a fazer um plano desses, entendeu? Mas sai mais caro você fazer aí água, né? aí que tá. Tipo, eu deixei como uma opção para ela testar um programa. Tipo assim, a pessoa tá com medo, digamos assim, ou quer só testar. Ela compra o logo em um episódio só, 1.200, e aí ela vê, né? Porque eu acho que um episódio só é pouco para testar, né? Eu acho, mas eu deixei essa opção assim singular, digamos assim. É claro que se ela fechar, não quer minha logo aparecendo na água todo mês, aí eu vou fazer um preço mais bacana para ela. Tá. Porque assim, se ela quiser que a logo apareça, acho que a televisão é até uma opção mais interessante ali, né? Tipo assim, se quer mais tempo e tudo mais. Ô, Júlio, eu estou pensando aqui, mas também vou na mesma linha do Maurício. Eu desconheço os valores para podcast, mas assim, estava pensando, todo investimento ele é seguido pela crença de que vai se ter um retorno sobre isso, né? Então, não sei se é caro ou barato, o importante é o retorno. Se eu colocar 10 milhões e ganhar 100 milhões, puta de um investimento. Uhum. Como é que a gente mede o retorno do investimento de um podcast? É muito difuso, né? Você não tem como... Marketing no geral é muito difícil de medir, cara. A não ser que seja um QR Code que daí seja exclusivo, aí você vê Tem quantas acesso, pessoas... você consegue medir acesso, mas de imagem é muito difícil você medir, cara. Uhum. E teria que ter uma associação específica, um produto com codificação específica, que só através de quem viu o episódio pode acessar. Complicadíssimo. O pessoal às vezes faz assim, que nem eu vejo muito aquela empresa Insider, né? Que ela investe muito em muito podcast, tá em todos os podcasts. Ela coloca um código que é exclusivo para aquele podcast de desconto. Exato. Aí você consegue medir um pouco, entendeu? Mas Então, o que eu acabei de falar, né? você Você criou alguma coisa específica para aquele podcast. E que ainda assim pode ser injusto, né? Porque o cara pode ter visto em 10 episódios do Escancaragro, aí olha um outro episódio de não sei quem e fala, puta, é mesmo, tá na hora de eu comprar uma camisa nova. Aí usa o código do cara, por exemplo. Sim. No caso do agro, como tem poucos investindo, ia vir só de mim mesmo. Mas assim, eu estou usando a estratégia que o podcast tem que pagar meu custo fixo. Então, e o variável, o escalável tem que vir da plataforma e das parcerias, né, com os especialistas. Então, esses planos que eu coloquei aí é mais ou menos, tem um pouquinho de lucro, mas é mais ou menos baseado no que eu estou gastando por mês, né, para manter a estrutura. Tá. Isso daí, Josi, te consome bastante tempo e energia fazer o podcast. E quem que é a sua força comercial para colocar isso na rua? Pois é, eu estou com essa estratégia da pessoa que está fazendo a prospecção via internet. Eu fiz um pagamento premium do LinkedIn, né, para ter acesso aos contatos das pessoas. E ela está todo mês acessando as empresas do Matopiba aqui para conseguir conversas, né? Faz uns 2 meses que eu estou tentando essa estratégia. E do resto sou eu mesmo. Eu que estou fazendo os contatos, que estou apresentando, enfim. Comercialmente
não temos muita força, assim. Não. Não há dedicação, né? Tá. Assim, agora, o ponto que o podcast tá, ele não ocupa mais tanto o meu tempo, porque agora o operacional dele, assim, graças a Deus, consegui deixar... A Isabela toma conta muito de tudo e sobra tempo para fazer as prospecções, né? Uhum. Mas... Porque tem algumas empresas, eu às vezes bato na mesma tecla, né? Mas as tuas amigas de lá, a mulherada, seria uma boa porta de entrada aí para fazer a divulgação, a difusão disso daqui, né? Mesmo aquelas que não estão à frente de empresas ou fazendas, mas os maridos são bem posicionados, né? Tem como é que chama? A menina, A Luciane? a Luciana. Sim, eu já conversei com ela, inclusive eu vou participar da coordenação do AgroLigados para o ano que vem, já está certo, já conversei, né? Uhum. E aí eu vou começar em janeiro, então creio que isso me ajude, né? Essa questão aí que você falou. Sim. Assim, eu estava participando também da outra associação, né, que você conhece, e agora eu tirei um pouco o pé e estou focando agora em migrar para as agroligadas. Ali eu acho que é uma congregação interessante de mulheres, né? Porque não é só Matopiba, elas estão no Brasil, né? Agroligadas é Brasil. Então, a mulherada está demonstrando uma força bastante importante aí, em termos de representatividade do segmento, né? Verdade. E aí até a Luciane falou que ia conversar comigo, falando que já tinha um trabalho que acho que encaixava muito com o que eu estou fazendo, né, e tal, um projeto lá. Então, vamos ver o que vai dar. Tá. Bom, e na sua visão, você chegou a pensar alguma coisa que a gente possa estar fazendo mais especificamente para AgroInsight? Eu acredito que nesse momento é o network mesmo, Aguinaldo, assim, né, de tipo tentar conseguir contato com empresas do agro, né, para eu apresentar essa proposta, o Media Kit, né. Eu posso compartilhar o Media Kit para você já mandar, ou eu não sei, porque assim, eu prefiro a estratégia de primeiro conversar e depois mandar o Media Kit, mas às vezes ajuda, né, no processo. Não, até para que você trabalhe no estilo de funil de vendas, é importante ter a conversa inicial, né? O mapeamento, tem algumas empresas especificamente que você gostaria que a gente compartilhasse com você? Eu acredito que talvez as grandes, né? Eu não sei se a gente teve uma conversa com a Bayer recentemente, mas não foi para frente, porque segundo eles têm eles já fazem isso, né? Sei lá, o Bayer Talks lá. Eu não sei o que vocês acham, assim. Vocês acham que essas multi é uma coisa que a gente deve focar ou pegar mais intermediária, assim? Se você tiver o speech bem azeitado, como sendo um dos maiores expoentes em termos do que você está oferecendo do Matopiba, eu acho que sim. Uhum. É um canal interessante que todo mundo, se entender e acreditar, vai querer estar junto. Mas precisa fazer a apresentação, toda aquela regrinha de funil de vendas, até chegar o momento de apresentar as propostas, né? E não só de podcast, mas a proposta para participar também do portal. Sim. Então, acho que assim, se você tiver contato, porque é aquela coisa, a gente sempre consegue contato com quem não é aquele que toma a decisão no final, né? Então, por exemplo, a moça que eu fui conversar na outra semana, ela tinha saído. Tá. Passa depois por WhatsApp, para o Gabriel, sei lá, umas 10 empresas que você gostaria. E a gente vai selecionar se temos ou não um high touch com elas e te devolvemos em
o contato com o nome da pessoa que é nosso contato dentro da empresa também. Tá, beleza. Tá? Maurício, algo mais? Gabriel? Satisfeito, mas já que eu vejo a Josi todos os dias, eu gostaria... Quer dizer, a Josi agora tem vindo mais, né? Teve um período que você ficou sem vir. Então, só me colocar à disposição para o que você precisar. O café eu sei fazer também, a gente põe sempre a mesma quantidade de água para a quantidade de pó, então não tem erro. Beleza. Cadeiras à parte, conta comigo que estou aqui. E o Agnaldo está sempre aqui, a gente está sempre conversando, então, na verdade, a gente dobrou forças, né? É isso aí. Maravilha. Combinado. Eu vou passar as informações, né? Tá, você atualiza, então, o quadrinho para a gente, Josi? Sim, pode deixar. E eu acho que até atendendo uma demanda do Gabriel aí, deixa explicado como é que você está fazendo a apuração da margem de contribuição. Tá, beleza. Tá? E segundo também o Maurício, que eu anotei aqui, e foi reforçado pelo Gabriel, apontar separadamente as despesas. Tá, beleza. Tá bom? Fechou. Obrigado, Josi. Beijo pra Valeu. você. Eu que Saudade de ti, tá bom? Também. Quando que vem para cá? Sem previsão. Tive no aniversário, né? É verdade. Foi recente. Então tá bom. Tá bom? Um beijo, querida. Beijo. Tchau. 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 Tchau, gente. Gabriel. Obrigado. Tchau para vocês. Tchau, tchau, Josi. Tchau. Gabriel e Maurício. Essa é a primeira reunião de avaliação mensal que vocês estão participando. Alguma observação, crítica, sugestão? Não, acho que em termos de dinâmica tá ok. Acho que ela deu uma patinada boa ali, né? Ela se perdeu ali de um ano para o outro. 2022 para ela foi complicado, né? Ela queria desistir da empresa. Que ali teve situações pessoais, além de profissionais. Que ela não falou, mas ela teve uma situação bem delicada aí, que ela ultrapassou no começou em final de 2021. Ficou o ano de 2022 praticamente todo, assim. E ela chegou quase a pendurar as botas mesmo. Sem falar que era a paixão dela não é para isso que ela está fazendo. Ela é artista. O negócio dela é atuar, fazer peças teatrais. Canta bem a propósito. Oi? Canta bem a propósito. Sim, sim. Bom. Mas então ela vai continuar com a empresa? Não vai? Sim, foi o que aconteceu aí acho que no finalzinho de 2022, aí, quando o marido, quando os dois resolveram seguir junto nisso daí, aí pegaram esse projeto do podcast, que, na minha opinião, foi uma grande sacada. O nome é muito bom, né? O nome, de fato, é muito bom. Sim, mas Escancaragro. ela peca ainda, como desde o início, na parte de comercial, né? Na parte comercial. Posso ser um pouco mais profundo. Você me conhece, né, Aguinaldo? Sou meio sem papas na língua, né? Uhum. Eu não acho que ela tem vontade. Falta tesão, né? Pois é. Não vislumbro grandes resultados porque eu não vejo tesão nela de que isso se torne o que precisa se tornar para poder se tornar rentável. Entendeu? Para mim ali o problema não é
empresa, não é comercial, não é nada disso. É tesão. Ela sempre vai ter a sombra de que ela quer ser uma artista, ela tá fazendo certo, se ela não tá. Esquece, cara. Você sabe melhor, muito melhor do que eu, mas muito melhor do que eu, que, cara, quando você monta uma empresa, aquilo ali tem que ser a sua única paixão e seu único vislumbre. Sim. Se tiver algum outro que te tire um mínimo segundo de concentração e foco 100% naquilo, a gente sabe que é difícil pra caralho fazer uma empresa, montar, crescer o negócio, fazer ele se tornar rentável, fazer o negócio acontecer. Primeiro momento de vacilo, ela vai pensar se o que ela fez, a decisão que ela tomou foi a correta. Uhum. Então, tipo, eu acho que para mim ali é tesão, não é produto, Comercial. nem comercial. Entendeu? Mesmo. Se ela tivesse certeza do que ela queria na vida dela, eu não sei se ela tá correndo atrás ou não, tá? Mas ela ia dar o sangue dela para conseguir vender alguma coisa daquilo ali, entendeu? O mais rápido possível. Tá desde maio já nisso, né? Que já Sim. tem podcast. Além dela ter um nome por trás da AgroInsight e tal, que um monte de assinantes, um monte de gente. Cara, já tem contrato com grandes empresas, não faria sentido estar aí já há 6 meses sem conseguir uma empresa sequer para patrocinar ali. Bom, sei lá. Make sense. Só minha opinião, minha humilde opinião. Não, sua sensata opinião. Bom, senhores, temos aí mais no final da tarde a G. Holmes. Vou ficar muito feliz se eu puder contar com a presença de vocês. Tá. Eu vou estar indo para o aeroporto, mas eu entro pelo celular no caminho. Uhum. E aí vou acompanhando. Meu voo é às 7. Beleza. Tá? Agradeço muito. Obrigado a Gabriel, você. abraço, até mais tarde. Maurício. Depois eu vou te ligar. Eu te conto no domingo as coisas, se a gente encontrar. Tá bom. Tá? É já, então. Valeu. Um Abraço, abraço. gente. Até mais tarde. Até logo. Tchau. Tchau.